anexo 2 do projeto de resolução 15/2013, requisitos para provimento, instrução, ensino fundamental completo, é isso? Aqui fala que não atende a determinação do Tribunal de Contas constante do TC 1077/26/9. No que tange aos cargos de assessor parlamentar, caberá à Câmara Municipal disciplinar suas atribuições, bem como estabelecer como requisito para seu provimento a formação em nível superior em área do conhecimento compatível com as atividades legislativas, com vistas a conformar as características do cargo aos ditames constitucionais. Criação de cargo de telefonista, 3 cargos de telefonista, o projeto prevê a criação, é isso? Anexo 1 do projeto de resolução 15/2013, pelo menos é o que me apontaram aqui, eu estou só lendo o que me apontaram. Tá bom para vocês já sanarem, isso aí é para a gente. Bom, criação de nova tabela de vencimentos, projeto de lei 109/2013, acima do executivo para cargos iguais ou assemelhados. A tabela de vencimento está com o índice de revisão geral de 5,91. Então, que não está com o índice geral, que é o de 5,91. E fala, cita o artigo 120 da Lei Orgânica, a lei assegurará aos servidores de administração direta e indireta isolamento de vencimento para os cargos das atribuições iguais ou assemelhadas do mesmo poder ou entre poderes do Poder Legislativo e Executivo, ressalvadas as vantagens de caráter individuais relativas à natureza ou local de trabalho. Esse aqui... Esse que você está lendo agora, qual que é? Está onde? É a criação de nova tabela de vencimento, do princípio o artigo 120. Não, mas a ponderação aí é da ponderação, eu particularmente sou contrário, eu luto para equiparar meu salário como delegado federal, até hoje não consegui. Então, mas existe é o artigo 120 da Lei Orgânica. Então, isonomia, o Supremo tem decidido, cada um decide a sua. Tem súmula, inclusive, a respeito. Então, se fosse igual ao delegado federal, né? Tem então, a súmula. até a súmula, 339. Aqui fala, na planilha que me apresentaram, cria salários acima do executivo, que quer no concurso público realizado em 2012, com validade de 2 anos e até 4 anos, com lista de pessoas já aprovadas na espera. Cadastro de reserva para os cargos de escriturário, técnico, informática, advogado e outros. O projeto de resolução 11 de 2013 da mesa diretora cria 16 cargos de escriturário para a convocação de aprovados no concurso público de 1 de 2012, que é aquele da mesa que está criando aqueles cargos. Aqui fala mudança de denominação e majoração de vencimento dos seguintes cargos. Prestar atenção para a gente poder discutir corretamente. Cargo atual, escriturário, vencimento atual, 1142,09. Nomenclatura nova, oficial legislativo. Vencimento novo, 1.471,81 mais 28%. Técnico de informática. Não, está falando aqui. Não. Vamos terminar de ler, vocês anotam quando é isso. Vai apontando aí para depois discutir. Técnico de informática. Vencimento atual seria 1.265,74. Passou a ser técnico de hardware, um vencimento novo, 1.552,80 com mais 22%. Quanto era esse 1.265 passou para 1.522. Aqui fala da questão dos advogados. Atenção, senhores advogados. Mudança de denominação do cargo de advogado. Adicional de qualificação. Frequentar cursos legalmente instituídos para treinamento, aperfeiçoamento e especialização já faz parte dos deveres dos servidores, de acordo com o artigo 208 do Estatuto, Lei 1671/68. Artigo 200, eu vou ler para vocês, está aqui. São deveres do funcionário municipal. Frequentar cursos legalmente instituídos para treinamento, aperfeiçoamento e especialização. Então, esses foram os pontos me apresentaram. Seria interessante para a gente. Eu um pouco mais direto e às vezes até um pouco chato. Eu acho que até para confundir um projeto que está em andamento. Primeiro, não existe 28% de reajuste. Eu não vou citar nome, mas vou dizer números. Com funcionários que vão ter os salários alterados. Cadê o menino da informática? Quem vai
pegar você pode pegar aquela mudança que teve na Patrícia. A pessoa ganha 1.200, vai passar a ganhar R$ 1.400, e é os únicos salários que vão ter reajuste. Eu acho que, pura e simplesmente, essa mudança veio do Jerônimo, né? Respeito o Jerônimo profundamente, mas o que eu disse na minha nota de esclarecimento, tem gente falando do que não sabe e o que não conhece. O projeto estão aqui, à disposição. É melhor ler o projeto, do que ficar emitindo opiniões com total desconhecimento. Aqui não mexe em assessores, aqui não mexe em salário de vereador. Colocar aí no meio uma decisão da mesa dessa Câmara junto com os seus 12 vereadores, porque somos 3 da mesa, e mais 12 vereadores, que vai criar um cargo aqui, um assessor, não sei como vai chamar, ali já dizia técnico legislativo. Isso é uma decisão da mesa que não está nesse projeto. Então, não tem reajuste de Marajá aqui. Foi criado isso, infelizmente. Usei a tribuna hoje de manhã, essa má informação, essa versão que não tem lealdade com os servidores da Câmara, não tem lealdade com os vereadores, foi plantada aqui dentro. Nós não podemos admitir isso. Aqui não há reajuste a não ser aos técnicos, os técnicos de informática escriturados. E se quiserem, você pode pegar aqueles números que a gente mostrou aqui no telão? Patrícia, pega para mim, por favor. Eu quero falar os números, os únicos que vão ter reajuste. Outra coisa, para ter uma mudança e ter reajuste salarial aqui, é 7 anos. Você ter 30% em 7 anos significa 4 pontos qualquer coisa. Isso não é absolutamente nada. Hoje falava com o repórter do Comércio da Franca e dizia ele, os trabalhadores da saúde, amanhã ele deve noticiar nós tivemos 11% de aumento real, mais os 6,77%. Se der oportunidade para os trabalhadores, eles vão buscar essa informação. Eu respeito o Jerônimo, mas nós não podemos admitir, no momento desse, uma proposta pura e simplesmente para tumultuar. Aqui não tem exagero, a população vai acompanhar. Hoje nós temos internet à disposição de todos para acompanhar como trabalha o vereador, como se posta os servidores públicos. Então, a minha postura, respeito o documento do Jerônimo, teremos oportunidade de chamar ele e debater, mas não podemos aqui inventar adiamento de coisa que essa Câmara, os 15 vereadores, assumiu uma postura de aprovar um plano de carreira. Não há. Você quer mostrar? Vai mostrar aí? Não dá tempo para mostrar, não dá. Vamos... Só diminuindo os conflitos, só para não ter, para ficar explicado, para depois não ter controvérsia. A questão... Eu sugiro, então, se for um caso, aqueles pontos que você levantou... Não, eu não. Não. Eu só... Você citou. Certo? Esses pontos aí, seriam fácil. Os 27%, não sei de onde aí, nos mostre, eu mostro diante do projeto, que eu acho que vale o projeto que você falar, não é eu falar ou você falar, ou o Vergar falar, mostra no projeto, ó, 27,5% aonde? Página, qual que é a página que está isso aí dentro do projeto? Se tem, se não tem, pô, tu raçou. Não, eu acho que ele está criando mais coisa aqui, é a questão da extinção do cargo lá, da nova nomenclatura. Onde está isso? A mudança de cargo é o que... Não, a questão é o pessoal, vamos tirar dúvida, é o pessoal que está no concurso aguardando para ser nomeado. Mudou o nome aí da função? Mas vai ser mudado. Nova função. Outra coisa, foi dito aí.
E a tabela não está contemplada, 5,91. Está no site. Isso é uma explicação óbvia e lógica. Quando o projeto foi protocolado, quando o projeto foi feito, a tabela ela estava sem os 5,91. Lógico, isso é evidente, claramente, que a partir do momento que você aprovou o projeto e a tabela que está no projeto, você pode pegar a tabela da prefeitura e lá, a gente fica mais uma hora aqui, não tem problema nenhum, vai lá na prefeitura e pega a tabela da prefeitura, traga aqui para comparar, você vai ver depois de fazer o cálculo, vai dar o mesmo valor, entendeu? Com os 5,91. É só não foi colocado no projeto, porque o projeto já estava pronto, já estava elaborado, já tinha feito isso, entendeu? O departamento pessoal tem uma comunicação, o departamento pessoal da prefeitura, quando o prefeito vai votar e passa o percentual, nós nos comunicamos, porque a gente tem que estar lá mesmo. Então, a gente tem aí mesmo o controle, eles passam a tabela para nós, a gente conta, é a mesma coisa. Alguma pergunta, pessoal? Porque vamos aproveitar a situação. Enquanto vem o pendrive, depois. enquanto vem o pendrive, eu solicitei ali do jurídico algumas respostas ao que estava sendo questionado. Podemos ler, mas eu confesso que eu não estou bem para ler. Pastor Otávio? Não estou vendo o Márcio, né? Pastor Otávio. Isso aqui foi eu que comentei. Pode deixar o pastor. Vamos tirar as 4 perguntas primeiro e com as respostas que eu pedi. Passou. Primeiro, plano de carreira é direito constitucional? O que é o plano de carreira dos servidores do Legislativo francano? Resposta, verdade. A Constituição Federal de 88 garante ao servidor público o plano de carreira. No caso do Legislativo francano, o plano é o resultado de um estudo que visa a reestruturar e otimizar a estrutura da Câmara Municipal de Franca, oferecendo um melhor serviço público à população. Como o serviço público é desempenhado pelo servidor público, o plano de carreira age sobre o próprio servidor, motivando-o a se tornar mais eficiente na administração pública. 2. O plano de carreira transforma os servidores do Legislativo em marajás? Mito. Os benefícios previstos no plano estão atrelados ao tempo, capacitação e merecimento do servidor. Assim, o servidor que se esforçar, capacitar e se tornar merecedor será contemplado com benefícios, enquanto que aquele que optar por permanecer estacionado no tempo e for ineficiente, não merecerá e não será contemplado. Os benefícios são módicos, estabelecidos dentro do bom senso, sem exorbitâncias. 3. O plano gera efeito cascata no Poder Executivo? Mito. O plano gera efeito apenas no Poder Legislativo. Pela Constituição Federal, os vereadores têm autonomia para legislar sobre o plano de carreira apenas para os servidores do Poder Legislativo, pelo princípio da separação dos poderes, artigo 2º, Constituição Federal de 88. O Legislativo não pode criar obrigações para o Executivo. Assim, ainda que quisessem, os vereadores não poderiam criar plano de carreira para os servidores do Executivo, pois a Constituição Federal proíbe essa intromissão entre os poderes. Portanto, somente o prefeito tem o poder de iniciativa para criar plano de carreira aos servidores do Executivo. 4. Os servidores do Poder Executivo podem conseguir a equiparação dos benefícios através de ação judicial? Mito. Como se sabe, a Constituição Federal exige lei para disciplinar a remuneração dos servidores públicos, princípio da reserva absoluta de lei. Assim, não se revela constitucionalmente possível ao Poder Judiciário estender os benefícios a servidores de outro poder, quando tal concessão somente é passível mediante lei, ainda que a pretexto de tornar efetiva a cláusula isonômica inscrita na Constituição.
Nesse sentido, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a fixação dos parâmetros para o reajuste de auxílio alimentação a servidor público do Poder Executivo pelo Judiciário afronta o princípio da separação dos poderes, pois não cabe ao Poder Judiciário adentrar na competência da administração pública e modificar suas regras remuneratórias próprias. Sobre essa matéria, a súmula 339 do Supremo dispõe que não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia. É isso. Tem uma avalanche de radiação, vai ter. Está aqui e está dentro do projeto. Um técnico de informática, doutor Radael que está presidindo aqui, vamos lá. Técnico de informática, 1.265,74. São os únicos que terão reajuste. Passará 1.552. Sabe qual a diferença? 287. Vê os outros aqui que vão ter. Duas vezes? Acho que nós vamos mexer aqui. Qual que é a necessidade dessa mudança da nomenclatura aí do escriturário, que vai ter aí um outro nome? Qual que é o motivo dessa alteração? O problema não é o nome, as atribuições. Escriturário. O maior reajuste que vai ter nesse projeto, escriturário, 1.159,54, passará para 1.495,89. R$336 de aumento. Esse é o aumento que vai ter com a apresentação do plano de carreira. Então, estão criando uma nuvem tão escura aonde ela não existe. Verdade. Importante falar que esse aumento não é por nada, é porque está havendo mudança das atribuições. Mudança de nível, Está mudando de nível, as atribuições são outras. Readequando esses profissionais. E para que haja alguma mudança, é necessário 7 anos. Doutora Thaisa, por favor, a possibilidade do legislativo ter remuneração maior do que o executivo. Sim, não, mas nesse salário projeto. No município. Qual o teto salarial no município? Não, só para sanar, eu acho que é redundante, mas só para sanar, para não ter... Pastor, você leu até aqui, Só as 4 primeiras perguntas. depois tinha mais, tem mais. Não, aqui. tem mais, eu li as 4. Mas tem alguns importantes aí. Márcio, tem todas as decisões. Leia no final aí foram 9 perguntas. Lê da quinta para frente. Quer ler? Você vai ler? Pode ler. A quinta, o plano gera reajuste de 30% a 70% aos que tiverem mais de 6 anos de casa. Mito, o plano não prevê reajustes salariais, não é automático. Disciplina-se uma carreira para os cargos através de promoções conforme o aprimoramento, a especialização. Ele já tinha sido lido, né? Não. A capacitação e a responsabilidade do cargo. Isso também depende do tipo de cargo. Há cargos que são isolados e por isso não há promoção. Os cargos isolados normalmente possuem atribuições menos complexas. Logo, independente do tempo de serviço, o servidor continuará exercendo as mesmas atribuições com o mesmo grau de dificuldade e responsabilidade. Todavia, há outros cargos que demandam com o tempo certa especialização e responsabilidade, que pouco se vislumbrava no início da carreira. Tais cargos são compostos de 2 classes, podendo haver promoção a depender do desempenho do servidor. Por fim, há outros cargos que no decorrer da carreira demandam ainda mais responsabilidade, especialização e poder de decisão.
Assim, são compostos por 3 classes de carreira, atingíveis por promoção, conforme a capacitação, o desempenho e o merecimento do servidor. Assim, não se trata de simples reajustes salariais. Há uma troca entre o servidor e a administração pública. Se o servidor for eficiente para a administração, será recompensado, promovido. Se não for, não será. O plano prevê reajustes salariais de 14% para os servidores da Câmara. Isso é mito. O plano não prevê reajustes salariais. A tabela de vencimentos mantém os mesmos valores e tem como parâmetro o Poder Executivo. Os únicos cargos e empregos públicos que mudaram de nível foram o escriturário e o técnico em informática, em virtude de terem assumido novas atribuições, como a informatização das votações e a TV Câmara. Os projetos omitiram valores de impacto financeiro de alguns benefícios? Mito. Foram devidamente calculados todos os gastos que o plano cria com a aprovação dos projetos nos termos do artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Há alguns gastos que não são automaticamente criados com a aprovação dos projetos. Logo, não haverá impacto financeiro a ser apresentado. Exemplo, as funções gratificadas. Elas são criadas por ato da presidência, de acordo com a necessidade dos trabalhos legislativos, somente se cumprirem os requisitos constitucionais e legais. Neste caso, o impacto deverá ser elaborado de acordo com o vencimento do cargo, momento em que se verificará a existência de dotação orçamentária para fazer face à despesa. Não se criará a função gratificada se não houver impacto financeiro e previsão orçamentária, pois os projetos prevêem que os benefícios ficam vinculados às disponibilidades financeiras da Casa. Com plano de cargos e carreira, todos os servidores do Legislativo passarão a ser chefe? Mito. O plano não cria chefes. Os projetos somente autorizam o presidente, dentro das necessidades da Casa, cumpridos os requisitos constitucionais e legais, e havendo disponibilidades humanas, materiais e financeiras, a criar funções gratificadas. Tais funções não se restringem à chefia. Podem ser criadas para o fim de assessoramento nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Com o plano de carreira, os servidores do Legislativo passarão, aqui o Vergara ponderou, né, a ganhar 20 mil reais ao longo da carreira, mais do que ganha um governador? Mito. Em se tratando de cálculos matemáticos, qualquer previsão que se faça além daquela exigida na Lei de Responsabilidade Fiscal que é de 3 anos, que se encontra previsto no projeto. É irresponsável e ilegal. Ora, o legislador, ao pensar na Lei de Responsabilidade Fiscal, certamente vislumbrou que os cálculos devem ser confiáveis e por isso fixou o prazo de impacto financeiro para 3 anos. Quanto ao teto, a própria Constituição Federal se encarrega de fixar o limite, sendo inconstitucional qualquer outro limite imposto. Bom, eu acho que elas só não quiseram responder a pergunta 10, que era a minha. Com todos esses questionamentos que eu pedi de resposta para vocês, eu posso um dia ser chamado de asno nessa casa? Não. Então, elas emitiram aqui a pergunta de número 10, porque não tem cabimento do tanto que nós estudou, que discutiu esse projeto, ainda pairar dúvida. Eu acho que a transparência aí, tendo aqui o Edson da imprensa, é super importante. É dizer que aqui não tem fantasia, não tem calada da noite e não tem passa moleque. Tudo simplesmente um projeto que está nesta casa há 2 anos, já foi apresentado em plenário. Digo, com uma mudança, nós tiramos a licença remunerada para os profissionais que solicitassem curso, doutorado e mestrado no município ou fora do município. Isso foi retirado. Vergara, entendo eu, que foi discutido 2 vezes, os vereadores tiveram consciência, e se viesse com urgência ou não, isso seria total para a sessão seguinte, da mesma forma que foi votado. Entendo eu. Acho que todos nós, lá dentro do projeto, acho que a situação entrou o pedido de urgência. O que nós acertamos aqui foi acertar para que nós votássemos esse projeto. Entendo eu dessa forma. Independente de ser urgência ou não. É isso que eu quero dizer. Então eu acho que aí alguém pegou essa informação dizendo que esse projeto não tinha conhecimento na hora de estar falando, salientando com a imprensa. Então todos nós tínhamos informação.
Se tinha que fazer essa discussão dessa forma que está sendo feita hoje, aí é uma outra situação. Mas todos nós conhecemos o projeto, discutimos ele aqui, fizemos perguntas adequadas na hora, no momento correto, então levamos com consciência. Então eu acho que nós não podemos ser prejudicados de alguma forma, alguns colegas que levaram as informações, talvez de conversa, seja da Câmara Municipal ou seja do Legislativo. Eu gostaria que anotasse os valores técnicos de escriturário legislativo, 1.159,54, passa para o nível 5, recebendo 1.495,89. Reajuste, diferença, 336,35. Vocês podem anotar isso para em valores. Cadê o técnico de informática? Deu 28%. técnico de informática? Mas baseado nesses dois cargos, né? São 4 cargos. 4 cargos. Quais seriam os cargos aí? Que mudou essa comissão? Secretário legislativo. 4 cargos. Ó, técnico de informática. Nós temos apenas um. Ó, gente, técnico de informática, nós temos um. Salário atual, 1.265,74, vai para 1.552,80, diferença 287,06, apenas um. É esse, verdade. Não ficou clara a questão. Esse pessoal que prestou concurso para escriturar, havendo essa modificação na nomenclatura, eles vão ser prejudicados? Aí a Câmara não vai poder chamá-los, porque ele prestou para escriturar. Não vão prejudicar não, né? Só muda a nomenclatura. Como que está o processo de... Mas não vai ter um projeto de Se lei tiver que ser chamado, sim. fazendo Vai que ser chamado. o escriturário passa a ser chamado de oficial legislativo. A nomenclatura não altera o projeto Já está prevendo isso. Como que está o processo de... Foi extinto o escriturário, no caso, então? Foi extinto, né, o antigo. Não, né? Gente, a pergunta do Adermes eu tinha entrado nela. Gente, a pergunta do Adermes. A contratação dos 16 não está prevista nesse processo. É um outro processo da mesa, com aval de todos os vereadores, é um outro processo. Não está previsto no outro projeto. Presidente, coloca então, Nós éramos em 18 servidores, agora somos em 19 com a Cidinha que foi convocado no mês de abril. 16. E éramos em 5 que foram convocados em julho do ano passado. Tem 10 meses de casa. Eu e o Maicon fomos convocados em janeiro, nós temos 4 meses de casa. E a Cidinha, ela entrou no mês de abril. Então o restante dos funcionários, tirando esse que eu falei, é os que têm um pouquinho mais de casa. Para ter incorporação, a gente precisa de 7 anos. Quer dizer que ninguém tem, dos últimos que foram chamados, que são 5 com o Paulo, que pediu exoneração. Mas eu e o Maicon e a Cidinha, 5 com mais 2, 7 com mais a Cidinha, 8, dos 19. Então nós precisamos de mais 7 anos para a gente ter alguma incorporação. A sua pergunta é exatamente isso. Não há nenhum reajuste. Uma outra coisa que deve se falar aqui, e o presidente Jeff lembrou, nós chamamos uma telefonista aí para ter a segunda telefonista, passa num concurso e vai embora. Quantos entraram aqui, prestam um outro concurso? Eu acabei na quinta-feira passada, eu fui à prefeitura e assinei desistindo da vaga de agente de apoio administrativo da vigilância sanitária, confiando na palavra dos nossos vereadores, de que os funcionários da casa seriam valorizados. Né? Então, confiando nisso, eu falei, não, eu abro mão deste cargo no qual eu iria ganhar mais, iria ter direito ao fundo de garantia, que os nossos funcionários do último concurso não têm, e todo mundo se esquece disso. O que é isso? Para ficar na casa. Mas isso aí não dá identificação. A gente só tem a licença média. Fernando, a questão dos 440 aí, como chama aí?
Alimentação, como é que vai ficar isso? Vale alimentação, não incorpora. Vale alimentação. Esse projeto ele beneficia só os 19 ou também os assessores, os comissionados também? Não, assessores estão Não, os assessores é beneficiado com o cesta básica. os assessores só o vale alimentação. vai ser esse valor? 400? 440, vai Não, manter mas esse valor. parece que alguém afirmou que houve uma incorporação do vale alimentação anterior, está no salário. R$200. Incorporou? A alimentação prevista numa lei do município, por uma lei, porque nada incorpora sem ter lei. Então, houve uma lei, vira 2 executivos, os vereadores votaram para estar incorporando essa lei de 2013. Incorporou, virou salário, não é mais vale alimentação, é salário. Então, até os valores dos vencimentos que está aí já consta esse vale alimentação do salário. Já sai com salário. Só essa questão aí da dúvida é o pessoal concursar e o produtor deixar mais claro. Nós estamos preocupados aí se o pessoal que fizer concurso. Acho que isso é Não há nenhum prejuízo. Se houver a necessidade de chamar, vai ser chamado. Haja visto que eu posicionei em relação ao fórum a questão do concursado. Vai chamar Oficial legislativo, é a mesma coisa. 15 cargos de legislativo. Vamos chamar os 15 cargos? Sim, mas agora vai se tornar oficial legislativo. Por que mudou? É só o nome que vai mudar. Mas não entendi por quê. Mas qual o parênteses então desse projeto? É para futurar. Tem que ter justiça para praticar depois o concursado. Não vai que na tabela. Isso aqui eu falo, a lealdade e a confiança. Isso precisa Mas só que os vereadores são acontecer. passageiros, são pessoas que vão daqui a essa palavra nossa. Mas a lei fica, Mas o projeto de lei que vai criar os cargos, pode fazer uma emenda no projeto que vai O projeto desenha a tabela, tá? Não, estou prejudicando. Isso já está presente. Nomenclatura antiga, anterior, daqui, é a lei. Só é a mesma, só muda no Já vai ficar garantido. E por que vocês vão mudar o projeto? Essa função é outra. Aumentou o salário. Rejane, se não mudar, não pode aumentar. Vamos lá. Adair, beleza? Pedido requerimento do prefeito, a gente volta a falar depois, se acontecer lá. Se houver o veto do prefeito, a gente volta a falar depois. Vamos falar depois. Obrigado. Presidente. Eu volto a dizer, já como já havia dito anteriormente, que a folha de pagamento de todo mundo está comigo, passa por mim, eu sei quanto cada um ganha aqui na casa. Eu sei que realmente há necessidade de uma melhor adequação. A única coisa que eu não concordei foi a questão do regime de urgência, que eu precisava disso. Nós fomos criar 16 cargos de escriturário, chamamos a imprensa, conversando, no outro dia saiu matéria amplamente favorável ao projeto. Aí eu havia dito, assinei para enviar a ideia de voto, a assinatura, eu havia dito que eu precisava me orientar em relação a diversos fatores aí dentro do projeto, que eu precisava melhor saber o que estava ocorrendo. Aí, de repente, eu fui surpreendido, né? O presidente foi surpreendido por um regime de urgência que eu nem tinha conhecimento que ia entrar. Aí me posicionei na hora do seguinte, que eu, como presidente da Câmara, eu tenho a responsabilidade de saber o que está ocorrendo aqui dentro, porque nós aprovamos aqui, eu estou mostrando aqui para o Donizete, a lei de improbidade administrativa, a lei 8.429, de 2 de junho de 92, seu artigo 1º, parágrafo único, ele equipara o vereador ao funcionário público. E não é porque o vereador vem cá, vota sim ou não,
que amanhã ele terá a responsabilidade, não achar que vai cair sobre a mesa, não cair sobre todo mundo que votou o projeto. Então, isso aqui está previsto aqui. Então, nós tínhamos que ter essa preocupação. Por exemplo, eu não me sinto convencido, com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas advogados, é que essa questão do concurso escriturário. Eles prestaram concurso, de repente muda-se a situação, e eu entendo que daí para frente não se pode contratar, mas tem que abrir um novo concurso. Como o concurso ainda está em evidência, e daí eu vou ter, se cair no meu mandato, eu vou ter que prorrogar por mais 2 anos, eu não vou chamar um outro concurso, porque é orientação que quando há a possibilidade de prorrogar, tem que ser prorrogado, eu vou prorrogar e vai ter problema em relação a isso. Possivelmente, se não tiver de forma correta, nós poderemos sofrer ações das pessoas que estão na expectativa de assumir. Então, eu acho assim, a preocupação minha é essa angústia de aprovar o projeto tem que ser agora, do afogadilho. Então, eu ainda vou insistir e vou fazer 2 requerimentos lá se eventualmente a decisão for essa de votar. Eu vou pedir o adiamento por 2, 3 sessões para que nós possamos ter tranquilidade de votar. Porque não adianta, já esperou, quantos anos faz que está esperando para isso ocorrer? Agora, por que tem que ser votado hoje? Tá certo? Então eu vou pedir adiamento por 2 ou 3 sessões, e se eventualmente